Nós vamos rezar com o salmo da liturgia do dia de hoje. É o salmo 104, 105, depende da sua tradição. Nos versículos 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram o seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai, diz o refrão desse salmo, sempre as maravilhas do Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse salmo vai falar da fidelidade de Deus através da história de José do Egito, com foco exatamente na providência divina e na superação das provações, porque todos nós, todo o povo de Deus passa por provações. José do Egito foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi jogado em uma cisterna, foi vendido como escravo, ficou jogado em uma prisão, e dessa prisão saiu vencedor. Não sei qual é o tipo da sua provação, das provas que todos nós estamos passando. Logo ali, antes do programa, partilhava o Padre Eliton, eu e o Márcio, a respeito justamente da providência de Deus, da sua misericórdia e das provações que todos nós passamos. E que não são fáceis. José saiu do cárcere, da prisão, ao palácio. E a providência de Deus não faltou na vida dele. A providência não faltou quando ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. A providência não faltou quando ele estava naquela prisão lá no Egito. E a providência de Deus o acompanhou até quando ele se tornou uma autoridade. Imagina, de escravo a autoridade dentro de um império. Então a vida dele foi toda marcada pela ação e pela providência de Deus. O salmista diz que Deus mandou vir à terra a fome. Mas antes disso, o que é que aconteceu? Deus, que usou disso, enviou primeiramente José lá no Egito, e no meio daquela crise de fome que o povo de Deus estava passando, José não foi movido pela ação dos planos de Deus para aquele povo. Então Deus, que rege todas as coisas, tinha o controle dessa situação em suas mãos, antes mesmo da fome chegar. Deus enviou ele à frente, por isso que o Salmo fala, né? Veio a fome, mas quem foi à frente? José, que foi vendido como... Foi uma tragédia, gente. A escravidão é uma tragédia, é uma vergonha para a humanidade. Uma tragédia que Deus transformou essa tragédia em uma estratégia de salvação, porque José foi esse instrumento de socorro e de salvação para o povo que estava necessitado. Então, eu não sei qual é a sua provação, a dor que você está passando no dia de hoje. Pode ser a preparação de Deus, que tem o melhor, que tem um grande livramento, que tem o melhor, porque o seu cuidado
a sua mão, a sua ação está sobre nós. A prova do tempo não tem validade, não é isso? As nossas provas não têm validade. Ela dura o tempo necessário para que a palavra do Senhor aconteça na nossa vida, purifique o nosso caráter e trabalhe em nós através das provas. Toneta, eu tenho refletido e feito uma experiência muito bonita. Eu tive leucemia em 2023 e depois do que eu passei e vendo a providência de Deus que aconteceu na minha vida, e hoje eu estou aqui porque foi milagre, foi providência de Deus, eu tenho dito que o nosso pior momento, o pior que acontece conosco, pode ser um grande passo para um verdadeiro milagre ou para a graça de Deus acontecer na nossa vida. É difícil compreender quando a gente está vivendo, mas se a gente confia, acontece como aconteceu com José. Se Deus talvez chegasse para José naquele momento em que ele era o filho mais novo e tivesse dito assim: olha, vai lá para o Egito porque eu vou fazer de você, vou salvar o teu pai, teus irmãos, todo mundo, talvez ele não teria ido. Ia sair correndo, né? Entendeu? Ele talvez não teria ido. Então, daquele mal que aconteceu, claro que Deus não quis o mal para José, mas daquele mal que aconteceu, Deus salvou uma família, uma geração inteira. Ou seja, José, ele foi naquele momento rejeitado, ele foi deixado de lado, ele foi vendido pela própria família, pelo próprio irmão, mas ele não se ateve à dor, não se teve ao ressentimento, não se prendeu àquilo que, a injustiça que lhe aconteceu, mas pelo contrário, ele continuou fiel a Deus em cada minuto, em cada momento, ao ponto que Deus honrou ele mesmo na prisão, como honrou depois no Novo Testamento Pedro e Paulo, que foram presos, e lá enviou um anjo para os libertar, a partir do louvor e a partir da entrega total. Então, o nosso momento, o momento da doença, o momento da provação, o momento em que nós encontramos as dificuldades, as injustiças, quando nós passamos, não com espírito de vingança, não com a mágoa, não com o ressentimento, se torna canal de uma vida nova na vida de muitas pessoas. Hoje, onde eu vou e tenho pregado e tenho dado testemunho, tenho visto muitas pessoas serem alcançadas pela graça de Deus. Não, muitos doentes que enfrentam a mesma dificuldade encontram consolo através da palavra de Deus que se manifesta aí. E a palavra de Deus que se manifesta na vida de José, que se manifesta na vida de todos aqueles que têm a coragem de passar pelo tempo da prova, fiéis a Deus. Isso faz toda a diferença. Quando nós falávamos de confiança antes, Márcio, é essa confiança inabalável, dizer, eu sou acompanhado por Deus. O pior à vista de todos pode estar acontecendo, mas o Deus que guarda a minha vida honrará cada sacrifício, até porque Ele que vê no secreto, Ele que vê no silêncio, nos dará a recompensa, no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa. Por isso, meu irmão, minha irmã, pode ser que você esteja vivendo um tempo difícil realmente, um familiar envolvido pela dependência química, alguém que está doente, alguém que lhe cometeu alguma grande injustiça, talvez está passando por um momento de rejeição, você foi rejeitado pelo seu marido, pela sua esposa, você foi rejeitado pelos seus pais, você foi rejeitado no trabalho, você pode ter sido rejeitado pelo mundo todo, mas o único que nunca vai te rejeitar é Deus. Ele é especialista em fazer situações de morte, situações de ressurreição. Ele é especialista em ressuscitar mortos, Ele é especialista em curar doentes, Ele é especialista em manifestar a sua providência onde não tem mais nada. Em nenhum momento a gente viu José murmurar o tempo de espera, murmurar o tempo que aguentou, que soube esperar em Deus. Eu me lembro de ver no Instagram os seus vídeos, suas postagens, não é? A gente acompanhou a sua enfermidade, rezando, não é verdade? Rezando. E em nenhum momento a gente viu o padre reclamar. Ora deixando uma mensagem ali, né? Exato, Alguma coisa assim exato. Em estamos nenhum juntos, né? momento a gente viu o padre reclamar. E ele tinha aquele sorrisozinho leve no rosto.
É igual o padre Lucas lá em Brasília. Ficou bem mais magrinho do que o Não senhor é? está hoje, né, pai? Tratando também de um câncer que luta. Em nenhum momento a gente vê o padre reclamar. A gente vê ele sorrindo, ele vê na luta, nas campanhas do tratamento que é muito caro, mas a gente não vê reclamando na prova. A gente vê um homem dizendo, Deus proverá e tem um controle. E assim o padre Marlon Múncio, que sempre está sorrindo, ele ri dele mesmo, meu Deus do céu. É verdade. Não é, Márcio? Eu acho que isso traduz bem, né? Os exemplos, é o que a palavra nos convida a fazer, né? Lembrai sempre, né? Das maravilhas do Senhor. Nós estamos aqui colocando várias situações em que Deus realiza as suas maravilhas, né? Como é bom nós lembrarmos, nós fazermos memória, porque talvez esse seja o grande convite de Deus para você hoje. Confiar. Talvez até esse momento, nessa situação, nesse enfrentamento, nessa doença, nesse câncer, nessa depressão, né? A gente vê tantas pessoas hoje querendo tirar a própria vida porque perderam o sentido da vida, mas o sentido da vida está em nós confiarmos tudo naquele único que somente Ele pode nos livrar, somente Ele pode nos salvar. Não existe salvação no dinheiro. Estamos vendo tanta coisa no nosso país, tantas pessoas que se perdem por causa do dinheiro, que se vendem, que compram as outras, que compram autoridades, que compram instituições. Qual é o fim disso, meu irmão, minha irmã? Posso garantir, e nós estamos vendo, não é a felicidade. Não há realização nisso. Talvez por um tempo, por algum momento, mas passa. Agora, confiar. Lembra de quanto você foi amado ali pelos seus pais? Porque te contaram, porque a gente não lembra, né? A gente não sabe quantas noites eles perderam por nossa conta, para cuidar de nós, nos amando, colocando tudo aquilo que nós precisávamos ali na mesa. Mas lembra dos momentos aonde Deus se manifestou na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos. Lembre das maravilhas do Senhor e confia. Esse é o convite hoje para mim e para você. Confiar plenamente em Deus. Diga comigo, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio a Ti, Senhor. Eu confio a Ti, Senhor. Toda a minha história. Toda a minha história. O meu passado. O meu passado. O meu presente. O meu presente. Que o Senhor conhece. Que o Senhor conhece. Hoje eu tenho consciência. Hoje eu tenho consciência. Que o Senhor conhece. Que o Senhor conhece. Tudo que eu estou vivendo. Tudo o que eu estou vivendo. E quando nós dizemos que Deus conhece, é porque Deus ama. Deus ama. E não somente conhece, mas Ele ama. Eu entrego a Ti, Senhor, o meu futuro. Ô Márcio, muitas vezes as crises, essas provações que nós passamos, não é falta do controle de Deus na nossa vida. Porque às vezes a dor e o sofrimento é tanto, entra até o desespero, passa na cabeça, nossa, será que Deus não escuta a minha oração? Não é falta do controle de Deus, não é, mas Deus usa isso como uma ferramenta para que os seus planos se realizem em nossa vida. Sim. Todos os dias a gente vive essa realidade aqui na Canção Nova, e eu sei que também não é diferente do povo que nos acompanha, que está conosco, do povo de Deus, é assim. É aí que nós lembramos, né, do que nosso Senhor Jesus viveu, quando Ele vai dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Né? Esse abandono que nós sentimos porque somos humanos, né? Essa solidão, que não é uma solidão desacompanhada, desassistida, muito pelo contrário. É uma prova, meu irmão. É para que nós possamos adquirir mais têmpera na nossa luta, na nossa lida, no nosso dia a dia. É para que nós possamos nos erguer com mais força, nos reerguermos com mais força. E que força é essa? Se não é a palavra de Deus, se não é a Eucaristia, se não é a presença
do Deus vivo. E todas as vezes que o Senhor nos dá uma vitória, essa vitória abençoa a vida dos outros também. Não é só da nossa casa, da nossa família, mas a vitória que Deus dá através dos seus planos, diante das nossas lutas, das nossas provas, abençoa os outros. Assim foi com José do Egito, não é verdade? Sim. Que a sua vitória, os planos que Deus realizou na vida dele, abençoou a nação inteira. E essa bênção chegou até nós, chegou até você. É uma história muito linda, né, Antonieta? Quando nós lembramos da história de José do Egito, porque eu imagino quantos anos ele carregou aquela dor, né? Então, no coração, de tudo aquilo que fizeram com ele, de todas as situações o perdão difíceis, dado aos irmãos, né? E Deus não só se utilizou dele como um instrumento para salvar, né, aquele povo, né? Mas também lhe deu a oportunidade de se reconciliar com os seus irmãos, de manifestar aquilo que ele experimentava na sua vida, né? Essa presença de Deus, né? Exatamente. Deus vai além. Vai além. Olha o barulho do sino. Isso significa que o Ele Senhor está vindo aí. até A providência do Pai está vindo até nós. Escute o barulho do sino. Prepare o teu coração para receber aquele que tem o controle de todas as coisas na mão. Ele prometeu, né? Eis que estarei convosco todos os dias, né? Até o fim dos tempos, né? Ele está vindo, ele está no meio de nós, para nos amar, para nos curar, para nos tocar, para nos salvar da nossa desconfiança, para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar dos nossos inimigos, daqueles que tramam contra nós. E nós sabemos quem é o autor de toda esta trama. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, o diabo, Satanás, a antiga serpente. Mas eis aqui o nosso Senhor, aquele que tem o poder de nos salvar, de fazer novas todas as coisas.